nós também tiramos lições que nos faz refletir nas nossas vidas, nos faz pensar em algo relacionado às nossas vidas. Eu vejo, se você está meditando aí na palavra, se você está olhando aí a palavra, peguei algum sermão e nós já ouvimos vários sermões, os irmãos pregando aqui. Eu tenho meu caderninho de anotação e tem os irmãos que pregaram essa parte de hoje. Eu achei interessante que você vai tirando lições da palavra de Deus para a sua vida, e às vezes você vai ler alguns irmãos falando daquilo que da Bíblia, você começa a refletir. E eu meditando em Bartimeu, esse homem, aqui no versículo 46, se você estiver olhando na sua palavra, na Bíblia, você vai ver a condição em que este homem estava. Aqui nos diz que ele era cego, mendigo. O homem, naquela época, não tinha um tratamento como às vezes hoje se tem. Ele também não tinha, pelo que se parece no texto da palavra de Deus, ele não tinha uma condição financeira para poder fazer um tratamento ou qualquer coisa parecida. Então a condição desse homem, ele vai viver uma vida, o texto bíblico é claro que ele era conhecido por mendigo cego. E ele, essa cegueira, nós podemos ver que quando o Senhor Jesus, ele vem ao mundo, o estado espiritual da humanidade se encontrava numa cegueira espiritual. O ser humano vive, ou vivia na época de Cristo, uma cegueira espiritual. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no versículo 16, nós vamos encontrar um quadro em que a humanidade estava vivendo. Ele diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e que os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então passou a Jesus pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse era o quadro em que, quando Jesus se manifesta ao mundo, o verbo se fez carne, já diz João no capítulo 1 do seu Evangelho, o verbo se fez carne manifestou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando João escreve isso, ele já estava com uma visão espiritual muito além. Então, quando Jesus se manifesta, a humanidade vivia e estava assentado em trevas. Mas a Bíblia nos diz que eles viram a grande luz. Em João capítulo 8, Jesus fala no versículo 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, todos nós nascemos com uma cegueira espiritual. Nós não nascemos evangélicos, nós não nascemos crentes, mas precisamos enxergar em Jesus a vida espiritual. No capítulo 1, versículo 9 de João diz que eu achei interessante que a linguagem parece um pouco arcaica, dizendo: ele é a luz que alumia todo homem que veio ao mundo. Todo ser humano que veio ao mundo precisa passar por Jesus para ter uma visão espiritual. Glória a Deus, aleluia. Bartimeu estava sentado na beira do caminho e ele estava cego. Segundo Coríntios 4, versículo 4, Paulo nos diz uma outra cegueira: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo.
Nós precisamos, a humanidade, o ser humano sem Jesus, ele precisa urgentemente dessa luz, Jesus Cristo, para poder abrir o entendimento espiritual. Então ali estava esse homem, nessa situação, ali na beira do caminho, sentado, cego. E esse estado, a condição dele, é uma condição que nós estamos aqui hoje. Nós também vivíamos nessa condição de cegos espirituais. Cegos espirituais. Nós éramos cegos espirituais. E às vezes, porque enxergamos alguma coisinha dentro do reino, já achamos que enxergamos tudo. E esse entendimento pode nos levar a voltar ao estado de cegueira. Em Apocalipse capítulo 3, lá você vai encontrar na igreja, se não me engano, é Laodiceia. Eles diziam: nós somos ricos, nós não precisamos de nada, nós estamos cheios. Porque eles tinham o melhor colírio da época, mas diz: olha, aconselho que de mim vocês comprem ouro e prata, porque vocês são cegos, miseráveis, pobres e nu. A soberba espiritual nos faz voltar ao estado de cegueira. Por isso nós temos que estar dependendo todo dia do Senhor Jesus Cristo. Precisamos dele para que a nossa visão espiritual seja ampliada. Por isso que Paulo escreve: desperta porque dorme, e Cristo vos esclarecerá. Glória a Deus. E aqui Bartimeu, ele vai ter um encontro. Ele vai ter esse encontro feliz com o Senhor Jesus Cristo, porque a missão de Jesus Cristo foi exatamente essa. No capítulo 4 do Evangelho de Lucas, no versículo 16, você vai encontrar que Jesus Cristo, ele entra na sinagoga, ele se entrega o rolo para ele abre e está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Primeiro, que me enviou para curar os quebrantados do coração. Segundo, apregoar liberdade aos cativos, aos presos espirituais. Terceiro, dar vista aos cegos. E quarto, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano cidade. Então essa é a finalidade, a missão de Jesus: nos libertar de cativeiros espirituais em que nós nos encontramos. E uma dessa missão é abrir os olhos espirituais da humanidade. E aqui ele tem uma feliz oportunidade, no versículo 47 em diante, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. O que me chama a atenção é o fato de estar dizendo que era Jesus e colocou Nazaré. Porque talvez, penso eu, que Jesus seria um nome comum naquela época, mas Nazaré trouxe uma diferença, porque no capítulo 1 de João você vai encontrar que Natanael, ele fala que não poderia vir coisa boa de Nazaré. Para Bartimeu tudo de bom vindo. Para Natanael nada de bom viria de Nazaré, mas para Bartimeu, aquele que viria de Nazaré, iria mudar o quadro espiritual físico da vida dele. Porque Jesus de Nazaré, por isso que Pedro, quando entra na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 38, nos diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ao qual estão fazendo bem a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Coisa boa veio de Nazaré. Coisa boa, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pilatos, no capítulo 19 e versículo 19 do Evangelho de João, manda colocar em cima da cruz escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Ele é o Rei da nossa vida.
Ele é o Rei dos Reis, Pai. E aqui nos diz o seguinte, que Bartimeu, no versículo 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Meu Deus, que diferença faz na sua vida, na sua problemática. Eu vou falar na nossa problemática no dia a dia, o nosso embarque no dia a dia. Nós ouvimos falar que Jesus está no nosso lar, Jesus está na nossa situação, Jesus está conosco. E quando nós começamos a ouvir isso, eu não sei se aconteceu com você, tudo começa a mudar na sua história. Você começa a sentir algo diferente, porque você conhece Ele, você sabe o que Ele pode fazer, você sabe o que Ele pode realizar, você sabe do que Ele é capaz na sua vida. E esse homem, aleluia, glória a Deus, aleluia. e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Sabe o que ele queria? Só a misericórdia de Jesus na vida dele. Era só isso que ele estava querendo, era só isso. Mas muitos repreendiam para que se calasse, mas ele não se intimida. No Provérbios capítulo 24 nos diz: se você for fraco no dia da angústia, a sua força perecerá. Mas ele não foi fraco no momento angustiante da vida dele, porque se ele é fraco, ele ia perder a oportunidade, porque Jesus não voltou mais em Jericó. E aquele momento era um momento importante para aquele homem. Quantos momentos importantes talvez você tenha perdido, porque você está se envolvido com o negócio dessa vida. E Paulo diz que aquele que se alista não se envolve com o negócio dessa vida, porque você tem o objetivo de agradar aquele que o alimentou. Se for fraco no dia da angústia, a tua força acabará. Esse homem não se intimida, esse homem não baixa a cabeça, porque ele sabia que esta era a única oportunidade. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Lamentações capítulo 3 nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Para Bartimeu, a misericórdia estava se renovando ali, naquele dia, para a vida dele. E ele começa a gritar. Chegaram para Davi e falaram: Davi, Natã, o profeta, foi, não sei se foi Natã, mas ele foi de manhã. Davi, olha, Deus mandou te falar 3 coisas: você quer que seus inimigos te persigam, você quer fome, você quer peixe. Davi disse: olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque são muitas suas misericórdias, na mão dos homens não caiu. Aleluia. Bartimeu estava caindo na mão do Senhor Jesus. Nessa noite, nesta noite, Deus está querendo que você caia nas mãos dele, porque muitas são as misericórdias. Aqui nos diz esse feliz encontro. Ele ouve que é Jesus, ele grita: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. As pessoas querem calar sua voz, seu amigo quer calar sua voz, a situação do quadro político dessa nação quer calar a voz da igreja. Mas como Bartimeu, nós temos que continuar a gritar: Senhor, tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia desse país. E ele continuou gritando, e ele clamava cada vez mais: tem misericórdia de mim. Eu não sei se as pessoas pediam para ele calar, porque César era o rei, e ele chama Jesus filho de Davi. Em 2 Samuel capítulo 7 nos fala de uma profecia messiânica em que se levantaria um, que o seu reino seria eterno. E eu não sei se isso abalaria a estrutura política, porque não poderia ter outro rei senão César. Ou os rabinos
amigos andavam ensinando seus discípulos, caminhando e ensinando seus discípulos. Nós vemos isso no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus está caminhando e ensinando os discípulos de Emaús. E talvez com o grito de Bartimeu atrapalhasse eles ouvirem, mas ele não queria saber, ele queria gritar, porque ninguém, pelo que se parece, tinha misericórdia de Bartimeu, porque ele era cego, ele era mendigo, estava sentado na beira de um caminho. Mas ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia. E agora, Jesus parando, meu Deus, Jesus vai parar a conversa gospel ou a conversa teológica que ele tem. Espera aí que eu vou dar uma atenção ao homem que está aqui todo mundo. Jesus quer voltar a atenção para vocês. Ele quer parar e te ouvir. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir o seu grito. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabe. Bartimeu entendeu o princípio de Mateus capítulo 7 versículo 11: pedi e dá-se-vos-á, batei que abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, porque quem bate se abre, quem busca acha. Ele entende isso e não perde aquela oportunidade. Você pode pedir nesta noite, você pode bater nesta noite, o Senhor está pronto para entender. Família, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Jesus parou e mandou chamar o cego. E Jesus faz a grande pergunta, a pergunta importante: o que queres que eu te faça? Meu Deus, a gente tem uma lista de coisas, mas Jesus está pronto para atendê-las. O que queres que eu te faça? Algumas perguntas importantes. No capítulo 5 de João, Jesus fala: você quer ficar curado? Capítulo 16 de Atos: o que farei para ser salvo? Capítulo 10, capítulo de Lucas também fala: o que eu farei para ser salvo? Bom mestre, o que farei para dar? A gente tem essas questões, mesmo estando no pé do Senhor, a gente tem essas questões, mas Ele está pronto para responder essas questões. E Ele pergunta a Bartimeu, mas eu me identifico com Bartimeu em algumas questões da vida. Às vezes eu fico perguntando: Senhor, Senhor, por que isso? E Ele diz: o que queres que eu te faça? E Ele diz: simplesmente eu quero ver, ninguém pode fazer isso comigo. Eles chegam para Ele e dizem 3 coisas: levanta-te, tem de coragem, tem de bom ânimo, e Ele te chama. Levanta-te. Talvez é isso que Deus quer na sua vida nessa noite, que você levanta, que tenhamos bom ânimo, que Ele está sempre a nos chamar. Ele te chama nessa noite. Bartimeu de um salto, levantando de um salto, ele larga a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele vai ter com Jesus. Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu tenho vista. Qual a importância? A importância maior da nossa vida, ela está no âmbito espiritual. Nós precisamos de coisas espirituais, e as demais serão acrescentadas, porque nós confiamos que Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Jesus simplesmente aqui Ele diz: vai, a tua fé te salvou. E ele seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, que se coloquem de pé nessa noite. Eu quero finalizar essa palavra com você, imaginando que Bartimeu está na beira do caminho.
No capítulo 4 de Lucas nos fala: eis que o semeador saiu a semear. Maravilha! O semeador sai a semear, e esta semente ele vai jogando no caminho. E a parábola que nos diz que nesse caminho representa os corações. Ali fala de corações, ele diz corações que a semente não vai ao fundo, coração que a semente ela cresce, mas é sufocada. E ali estava Bartimeu sentado à beira do caminho, o semeador estava passando ali naquele momento, e alguém fala: é Jesus, essa semente, Bartimeu, é Jesus. E ele falou: meu coração está aberto, eu quero ter um contato com ele. E essa semente é jogada no coração de Bartimeu, e diz que existe vários terrenos, mas tem um terreno que ela vai dar fruto, ela vai dar sem fruto. E aquele coração de Bartimeu é esse coração que produziu. Porque o texto da Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho, a semente foi plantada no coração dele, que o semeador passou e ele está no caminho assentado. E muitos de nós estamos aqui hoje, estamos sentados, cegos espirituais, mas alguém plantou uma semente em nossas vidas. Hoje nós temos uma visão ampliada do que é Jesus para nós. Quer colocar a palavra do nosso diácono Pedro? Que Deus continue abençoando esse irmão para todos. Espírito, em verdade.